Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Hoje o segundo trecho, a segunda parte do segundo grande trecho aqui no capítulo 4. Nós começamos com o versículo 14 até o 21, no nosso último encontro. E hoje continuamos do verso 22 até o verso 30. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Como era de se esperar, a pregação de Jesus logo atrairia oposição. Assim como muitos ouviam e se regozijavam, se alegravam e reconheciam que Jesus era verdadeiramente um mensageiro de Deus, reconheciam e até atribuíam a Jesus talvez o papel de um profeta. Da mesma maneira, Jesus suscitou, especialmente dos líderes dos judeus, muito ciúme e uma ira, como nós vemos aqui no final do nosso trecho que acabamos de ler. O fato é que imediatamente, quando Jesus acabou de ensinar ali, seguindo o ensino do versículo 1 e 2 de Isaías 61 que ele leu, o texto diz que o povo se maravilhou e disse assim: não é esse o filho de José? Começaram a tripudiar de Jesus. Jesus percebeu, na verdade, um tom de ironia, um tom ácido na afirmação de alguns. Será, esse aqui não é aquele homenzinho lá de Nazaré, insignificante, filho do carpinteiro? Essa é a conotação que estava nessa afirmação aqui. É por isso que Jesus reage da forma como ele reagiu. Jesus usa um provérbio também de forma aqui quase irônica, um provérbio que era comum daquela época, dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. É como se Jesus quisesse responder à ironia deles, dizendo assim: eu sei que vocês vão pedir agora para eu começar a fazer os milagres que eu fiz lá fora, não é? Mas Jesus sempre evitou isso. Jesus nunca desperdiçou milagres. Jesus não fazia os milagres simplesmente por fazer, especialmente na frente dos fariseus, porque eles não creriam de qualquer maneira. Não era uma questão de Jesus não querer fazer o milagre, era ele não querer fazer milagre simplesmente por fazer, simplesmente porque um fariseu que estava duvidando, um saduceu que estava questionando a sua autoridade, estava ali pedindo para ele fazer com uma atitude de que faz aí o seu milagre, curandeiro. Essa é a questão. Então Jesus, antecipando-se aqui à atitude que ele viu
nos líderes judeus, simplesmente afirma esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. E prosseguiu, o verso 24 diz: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, se nós atentarmos para a história de Jerusalém e a história dos profetas, nós vamos perceber que a maioria dos profetas não foi benquista, que muitos dos profetas sofreram oposição, especialmente dos líderes, dos sacerdotes. O povo, até mesmo o povo, muitas vezes não dava ouvido. Nós vemos isso, por exemplo, no ministério do profeta Jeremias, em certo ponto, em certa medida, no ministério do profeta Isaías, eles que anunciaram a sua mensagem no contexto de Isaías, no contexto de Israel, antes do cativeiro pelo povo assírio, e Jeremias antes do cativeiro babilônico. O povo todo não dava ouvidos, mas especialmente os líderes se opunham ao profeta. Quantas vezes tentaram matar Jeremias, prenderam Jeremias, enfim, esse era o tratamento dado aos profetas na grande maioria das vezes. E Jesus afirma então: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus já esperava esse tipo de reação, e ele reage aqui de um modo a deixar claro que ele sabia muito bem qual era a intenção da fala deles. Eles não queriam que Jesus fizesse nenhum milagre, eles queriam ridicularizar Jesus. Mas Jesus o que faz? Traz o contexto aqui de um tempo em Israel de incredulidade e de rebeldia a Deus. O tempo do profeta Elias e do profeta Eliseu. Verso 25 então diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos, verso 27, em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Qual é a característica em comum aqui da viúva de Sarepta e de Naamã, o sírio? Ambos eram gentios, ambos eram não judeus, ou seja, pessoas que em tese não conheciam a Deus, pessoas que não seriam o objeto principal do amor, da graça de Deus. Jesus, de forma proposital, está dizendo aqui que, tal como foi naquele tempo, porque o povo estava em ampla rebeldia contra Deus, no tempo de Elias, adorando a Baal, sob a liderança de Jezebel, esposa de Acabe, que também foi um rei rebelde a Deus, e também no tempo de Eliseu. Aquele tempo foi um tempo marcado por grande infidelidade, grande desobediência ao Senhor. E enquanto o povo de Deus, de quem Deus esperava que fosse um povo fiel, que o obedecesse, que obedecesse a sua palavra, que ouvisse os seus profetas, no caso específico aqui, Elias e Eliseu, o povo foi rebelde. E daqueles que não se esperava fidelidade, daqueles que não poderiam esperar o toque de Deus, são alcançados pela graça do Senhor. A viúva de Sarepta, que acolheu o profeta Elias e teve a provisão do Senhor para ela, e no caso do profeta Eliseu, o fato de que Naamã, um general sírio, foi alvo da graça, da misericórdia de Deus, tendo sido curado de lepra. Que grande ironia! E essa ironia foi percebida pelos líderes judeus aqui, né? Porque o verso 28 diz assim, que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eles conheciam muito bem esses trechos da Bíblia, lá dos profetas, e conheciam muito bem a história de Elias e de Eliseu, e sabiam muito bem que Jesus estava comparando aquela geração daquele tempo a essa geração que estava ali diante dos seus olhos, que estava ali presente naquela sinagoga. Jesus estava acusando aqueles de incredulidade, exatamente
como foi o pecado do povo no tempo de Elias e de Eliseu. Por isso essa ira aqui. Levantando-se, verso 29 diz: expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. A cidade estava num monte e eles levaram a Jesus ali para um ponto alto e queriam jogá-lo lá de cima para que ele rolasse e morresse. Imaginem que reação terrível. Mas essa ira se deu porque aquele povo era um povo obstinado. Infelizmente essa é a realidade da maioria dos de Israel. Muitas vezes nós vemos que muitas pessoas ouviram a mensagem e se curvaram diante de Jesus, mas na verdade a grande maioria do povo rejeitou. Isso confirma aquilo que nós lemos no Evangelho de João, no verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De modo geral, infelizmente, os judeus não receberam o seu próprio Messias. E é isso que nós vemos retratado aqui nesse trecho que acabamos de ler. Então eles levaram Jesus ao cume do monte, ali daquela colina, para jogá-lo dali abaixo, mas o texto diz que Jesus passou por entre eles e escapuliu. E o texto simplesmente diz que ele se retirou. Não foi só uma saída estratégica de Jesus, não. É o fato de que Jesus cessou de anunciar, cessou de pregar ali. Por quê? Porque o povo não creu, porque o povo não acolheu. Jesus se retirou. É uma forma aqui de nós entendermos que Jesus não pregou mais ali. E é verdade, Jesus só retornou muito tempo depois. Uma última vez talvez para essa região, porque o povo o rejeitou categoricamente, como nós vemos aqui. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 4 de Lucas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.